bem, paz seja convosco, começando a primeira edição do MoverCast aqui, né? Nós estamos hoje com o episódio número #01, né, Maicon? Isso, 01. Começando então... Primeirão. É o primeiro, né? O primeiro de todos. E hoje não poderia ser diferente, né? Sem começar com o nosso pastor, o pastor Olivar Moser. E a gente não vai falar só sobre o pastor, a gente vai falar sobre o Olivar. Não é verdade? Então, você que está curtindo aí já pode deixar o seu like, já pode compartilhar, né, para ajudar a gente a ter mais engajamento dentro desse projeto, tá ok? Vou conversar com o pastor então, pastor Olivar, pastor, professor, empresário, pai. Pastor, seja bem-vindo, prazer imenso falar contigo. É um prazer, é todo nosso, prazer é todo meu. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui para somar e estamos aqui para contribuir para o reino de Deus. Amém, com certeza. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho antes do pastor Olivar, vamos falar do Olivar. Onde é que nasceu, como é que foi a infância do Olivar? O Olivar nasceu em um lar de pequenos agricultores no Rio Grande do Sul, em que fui conhecer luz elétrica, televisão aos 17 anos, onde a gente morava era aquela luz de lampião, embora não seja tão velho assim, mas era interior dos interiores. Época do pergaminho ainda? Isso, época do pergaminho. E sempre tive o sonho de ser alguém na vida. E estudei, a minha época era diferente, Luan, Michael, a gente andava a pé 4 quilômetros para ter o colégio, a quinta série, a gente andava a pé para fazer o fundamental em primeira a quarta, depois até a oitava, 4 quilômetros. Aí o segundo grau eu fiz numa cidade próxima da nossa, eu nasci em Constantino e eu fiz o segundo grau em Rondinha. Eu fiz o magistério, cursei o magistério, e aí depois comecei a exercer a profissão de professor. Comecei a licionar, com 18 anos eu estava em sala de aula licionando. Aí eu fiz o vestibular, com 17 para 18 anos, em Ijuí, na Fidene Ijuí. Passei no vestibular e comecei a cursar a faculdade. Existia naquela época a faculdade no período de férias, não sei se existe até hoje. E a gente estudava manhã e tarde e noite no mês de julho, dezembro, janeiro e fevereiro. E aí você tinha o ano letivo que conseguia trabalhar, licionar para ter o rendimento, para poder ser alguém na vida. Mas o Olivar é criança, qual que era o sonho dele? Tu me falou agora que queria ser alguém na vida, mas esse alguém na vida seria o quê? Qual que é o teu sonho de infância? A princípio eu sonhava ser professor, e eu constituí em ser professor, em ser alguém na vida, e em conhecer, ir além. E muitas vezes eu questionava meu pai, que eu queria ter um relacionamento com Deus, embora no interior, meu pai sempre usava a mesma pergunta, a mesma resposta quando eu perguntava. O dia que você crescer, você decide o que você quer seguir. Mas e esse segmento, qual que era que tu queria? Matemática, português? Qual que era que tu pensava? Eu gostava muito da matemática, tanto é que eu licionei matemática, aí depois, com 21 anos, eu fui contratado pela Escola Agrotécnica La Salle, aqui de Xanxerê, onde comecei a licionar desenho e topografia, construção e instalações, irrigação e drenagem e agricultura. 3 matérias que envolviam matemática prática. Na minha época era diferente, não tinha a questão hoje das medições e o trabalho que tem hoje a tecnologia. Nós fazíamos tudo medindo, realmente, era bem diferente, era tudo no cálculo, não existia programas tanto quanto agora. Eu trabalhei durante 2 anos na Escola Agrotécnica La Salle. Tem alguma experiência assim, inusitada, algo que aconteceu durante o tempo que você ensinava, que você dava aula, lecionava, que te chamou a atenção ou que te marcou até hoje? Um dos fatos que me chamou a atenção no colégio agrícola é em relação à educação. Sim. Porque depois eu acabei saindo do colégio, trabalhei no Costa e Silva, trabalhei na Cordilheira Alta, lecionei em Xaxim. E quando foi tirada a autoridade dos professores dentro da sala de aula, quando a educação começou a deteriorar, que quando começaram a tirar dos professores em sala de aula, nós tínhamos autoridade. Você mandava o aluno parar, você mandava o aluno sair, de repente foi se tirando essa autoridade. Um dos episódios que me marcou e que mudou a vida de 2 pessoas que se tornaram muito amigos meus foi na Escola Agrotécnica La Salle. Tinha 2 meninos que sempre um queria bater no outro. Aí eu pensava comigo, o dia que for na minha aula vocês vão enroscar comigo. E um dia eu entro na sala de aula e estão eles tentando se bater.
o Fátio e o Clem. Fátio ali de Ouro Verde, meu amigo. Ele vai lembrar dessa história. Aí eles estavam lá, e daí a turma do segura e não deixa, para bagunçar a aula. E aí eu gritei, para, quando trocou os períodos, né? Sim. E daí eu falei aqui, quem é mais homem? Eu, quem é mais homem? O Fátio, eu. Então é o seguinte, vocês vão lá fora, e ninguém vai acompanhar vocês, vocês vão lá e se batem. Vê, um mate o outro. No sentido literal, né? Sim, sim. Sim. E depois nós chamamos a funerária. Vamos ver quem de vocês é mais homens. Homem um do outro. Não, o que é isso, professor? Eu falei, não, agora eu não quero vocês dois na sala de aula. Agora vocês vão lá tirar satisfação, ver quem é o melhor. Resultado, nunca mais brigaram. Se tornaram amigos e ficaram meus amigos também. E foi aquela turma, era a turma mais baguncenta do colégio. Se tornou a melhor turma. Então tem fatos assim que marcam a vida da gente. E naquele tempo tem aquelas histórias lá, fez bagunça, vai ficar ajoelhado no milho, coisa, existia isso mesmo? No interior você tinha autoridade. O professor deixava, podia. Eu não chegava a isso, me dava muito bem com as crianças, porque eu licionei, Maicon, de primeira a quarta, os primeiros 3 anos da minha vida, eram as 4 turmas juntas ao mesmo tempo. Você ensinava a primeira, a segunda, a terceira e a quarta série numa mesma sala, no mesmo período. Então havia necessidade de você pegar os mais grandes para ajudar na alfabetização dos menores. Sim. Então você acabava tendo, quando você envolve a criança a fazer uma tarefa e ela se sentir útil, ela se torna amiga. E eu não tinha problemas assim, eu não tinha esse problema assim de disciplina, nunca tive problemas de disciplina com alunos. Qual foi o momento em que o professor Olivar se tornou o empreendedor / empresário Olivar? Quando eu trabalhava no La Salle, aí a gente fez o acerto do La Salle e eu decidi sair e começar a empreender. Aí, mas como no Brasil, a maioria das pessoas estão em uma profissão e não fazem curso. Em outros países, se nós olharmos Estados Unidos, Japão, uma série de países desenvolvidos, os alunos já são direcionados a partir do fundamental para a profissão que eles vão seguir e serão preparados. Onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar que eu abri a primeira empresa sem conhecimento nenhum de administração. E pouco tempo depois a gente faliu. Em 1994 a gente faliu e acabou levando para a vida uma série de problemas através da falência. Por quê? Porque a gente não estava preparado para gerir uma empresa. Eu havia me preparado para licionar e não para gerir uma empresa. E aí a gente teve uma falência em 94, que serviu de grande lição. Então, 94 para ti foi uma mescla de alegrias e tristezas, né? Nós tivemos a perda do Senna, tivemos a vitória do Brasil na Copa e tivemos a sua falência. A falência. 94 foi um ano bem marcante para ti. Bem marcante. Um ano marcante porque passei de andar de carro novo a andar a pé e morar de aluguel, ter um apartamento de 17 peças mobiliado, 8 caminhões, 6 lojas. Mas isso tudo aconteceu não por falta de aviso, Luan e Maicon. Deus não faz nada sem avisar. Com certeza. Eu era muito cético, eu não acreditava em Deus. Eu nunca havia entrado em uma igreja evangélica. E eu entendo que o propósito de Deus de me levar até a cidade de Xaxim, abrir a empresa e seguir, foi o projeto de me salvar. Porque lá, um menino chamado Ivan Jacó Neves, talvez ele ainda esteja morando em Xaxim, não sei te dizer, mas isso há 26 anos atrás, 27, ele vinha todo mês do interior pagar a luz na cidade, e ele dava um jeito de falar de Jesus para mim. E eu não aceitava porque até então eu estava frequentando a Umbanda. E eu tinha atrás de mim, no meu escritório, 9 imagens de escultura cruzada no centro de Macumba, o centro espírita que eu frequentava em Chapecó. E aquelas imagens, toda manhã eu oferecia a bebida que elas pediam na sessão anterior e a vela da cor que elas pediam. E eu seguia aquele ritual. E esse menino chegava no meu escritório e dizia que aquilo que eu estava fazendo não estava de acordo com a palavra. E eu não aceitava. E esse menino, durante 2 anos, ele veio me trazendo o recado e dizendo: um dia você vai chegar no fundo do poço, você vai ver
que essas imagens, isso tudo não tem poder nenhum para te salvar, e você vai ver quem verdadeiramente é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e você vai ser pregador da palavra. Abrindo parênteses, antes de entrar nessa questão das imagens e das religiões de matriz africana, qual que era a tua fé, a tua religião da infância até esse período? Eu era católico, nasci num berço católico, sim, amo os católicos, amo os espíritas, e no meu coração existia um grande vazio. E eu sempre busquei a Deus, tentando ter um relacionamento com Deus. Sim. Tanto é que mais adiante, quando se afunilou e se cumpriu aquilo que esse menino falou, o dia que eu saí para tirar minha vida, que eu tomava 3 Lexotan por dia e não dormia, tinha ficado 19 dias internados, eu usei uma frase: Senhor, eu te procurei a vida inteira e não te encontrei. Se o Senhor existir, o Senhor vai me levar aonde o Senhor está. E o meu carro parou na frente da casa de um pastor chamado Wilson Soares. Ele saiu ao meu encontro e falou: não precisa tu falar nada, Deus falou de manhã que você viria aqui e você vai ser pregador da palavra. Pensei, esses caras ficaram tudo louco, o cara nunca veio na frente falar isso, mas se cumpriu. A religião, existem muitas pessoas assim como eu, que estão nessas religiões afro, pessoas de bem. Sim. As pessoas de bem que estão buscando um relacionamento com Deus, estão buscando algo a mais. Mas a gente sabe quando Jesus falou em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, é porque ele falou que nós trilharíamos caminhos que não seriam o verdadeiro de acordo com a Bíblia. Qual que foi a porta de entrada para ti, antes da igreja, obviamente, nessas religiões que a gente já frisou? Alguém te convidou? Você foi por livre e espontânea vontade? Como é que foi a sua chegada até ali? Quando eu abri a empresa em Xaxim, alguém chegou para mim e falou: todo o empresário precisa ter uma entidade protetora. Daí eu falei: mas eu vou na igreja católica regularmente. Ele falou: não, isso não é suficiente. Eu vou te levar num lugar onde você vai ver o fulano, que é bem sucedido, tu vai ver outro, tu vai ver outro. E me relacionou a diversos empresários. Sim. E me levou nesse lugar. E realmente existia diversos empresários lá. E aí eu acabei, naquela época, entendendo, eu preciso ter uma entidade que me proteja. E eu acabei começando a frequentar. Era uma vez por semana na sexta, foi passando para 2, foi passando para 3. E quando se aproximou de 1994, aí já era todos os dias da semana. E essa entidade que vocês falavam, o que seria? A própria religião? Ou... Era a religião afra, como o Luan mencionou. A gente trabalhava entidades. Segundo o que eles falavam, entidades que trabalhavam a meu favor, na parte financeira, era a Pombagira Cigana. Que trabalhavam na parte de proteção, era o Tiriri, que trabalhava. Então havia necessidade muitas vezes de ir para o litoral fazer oferenda para Iemanjá, e a gente saía, se deslocava 500 quilômetros. A gente ia fazer oferenda em encruzilhada, oferenda na mata, oferenda no cemitério. Muitas noites, quando a gente sabia que nos arredores havia tido um sepultamento, a gente ia lá fazer uma oferenda naquela sepultura fresca. Então, eu não cheguei a me aprofundar mais, a desenterrar cadáver, não, mas nas sepulturas frescas a gente chegou a fazer trabalho, sim. A gente tem que fazer uma divisão aqui, só para que a gente consiga compreender bem, sobre o espiritismo kardecista, a Umbanda e Candomblé, entre outras linhas, né? Ou Quimbanda. A tua linha seria essa? Umbanda, Quimbanda... Umbanda, Quimbanda, isso. Ok. A linha de Allan Kardec, ela é mais uma linha branca. Isso. É uma linha branca, onde as pessoas ficam ao redor de uma mesa, assim como nós estamos aqui, e as pessoas passam e recebem passe. Mas tudo faz parte da mesma linha. Tudo é parte do mesmo pacote. Sim. Teve alguma experiência que mais te chamou a atenção nesses rituais que você participou, que de repente você se assustou e começou a pensar, será que eu estou no caminho certo? O que mais começou a me dar aquele estalo foi quando eu comecei a perceber
que eu tinha uma filha com 7 anos e que todas as noites eu saía. Então eu comecei a entrar numa área em que eu não tinha mais tempo. Eu saí do trabalho às 4, às 6, me chamavam, eu ia lá, voltava 1, 2 da manhã. Então, quando começou a se aprofundar demais, e uma coisa que começou assim, me chamar a atenção, ruído de porta de cemitério, aquele cuí, quando abriu, e daí aquilo lá começou a se, como é que eu vou dizer assim, ficar tudo muito estranho para mim. E aí, numa sessão espírita, aconteceu algo que é interessante até relatar. Numa sessão espírita, quando eu perguntei para a entidade sobre o futuro, ela falou: nós estamos prestes a perder o domínio sobre você. Falei: peraí, eu vou morrer? E a entidade falou: não, tu não vai morrer, mas nós não temos mais poder de ver o teu futuro. Falei: mas como? Até usei o termo assim: eu estou pagando a vocês aqui há 8 anos e vocês não podem ver meu futuro, o que vai acontecer para frente? Eu preciso, que a gente pedia muita orientação sobre os negócios, se dá para fazer um negócio ou não, nas sessões espíritas. Aí você apresentava um negócio, apresentava um problema, a entidade se manifestava através de um do terreiro ali e te dava uma resposta. Sim. Então a resposta que veio é que iriam perder o domínio sobre mim. Aí a primeira coisa, eu falei: pô, eu vou morrer? Não, tu não vai morrer, mas tu vai passar por uma grande mudança na tua vida. Então isso ficou marcante, que hoje eu entendo que foi justamente a minha conversão, que eles perderam o poder sobre a minha vida. Esse menino, quando ele começou a te abordar para falar de Cristo, falar de Deus para ti, como é que foi a primeira abordagem? Como é que foi teu primeiro contato com ele? Ele simplesmente chegou na loja como cliente, fez amizade, e aí ele pediu para falar com o gerente, que eu ficava, a loja era embaixo, ficava no andar superior. E ele veio conversar comigo e falou que tinha um recado de Deus. E eu zombei dele e falei: ô cara, tu foi levar dinheiro pro pastor? Dízimo, oferta, traz aqui para mim tomar uísque. O que é isso? E aí esse menino, todo mês ele insistia. E chegou num ponto que eu dei ordem para a secretária que não deixasse ele subir. E um dia me chamou a atenção que a secretária não deixou ele subir. E ele obedeceu. Mas aí, aonde eu estava no meu escritório, eu tinha que descer para comer. E quando eu desci para comer, para ir no banheiro, que deu meio-dia, o menino estava me esperando ali. Caramba. E ele olhou para mim e falou assim: eu só tenho um recado para dizer para você, que Jesus te ama e Ele quer te abençoar e você vai ser pregador da palavra. E me acompanhou até a porta e saiu. E aquilo, outros momentos, esse menino começou a vir com fruta, melhor bergamota. E ele pedia licença para... Olha a sabedoria dele. Pedia licença para a secretária tocava o interfone e dizia: ele veio trazer uma bergamota para ti, dá para deixar subir? Aí você diz: pô, cara... Aí ele me quebrava no meio. Gente boa. Aí ele me trazia, e daí ele falou: ó, melhor bergamota para ti, melhor fruta para você. Daí, por questão de educação, mandava ele sentar e pedia: e daí, tudo bem contigo? O que você veio fazer? Não, eu vim pagar a luz e vim pedir uma oração para o pastor. E toda vez dava um jeito de entrar em religião. Aí eu era mal educado. Aí eu dizia para ele: vem você com teus crentes e história de pastor. Você vem com essa história, cara. Você sabe que eu não gosto, você sabe que tu não pode falar em outro assunto? E aí ele se levantava e dizia: mas Jesus te ama e você vai ser pregador da palavra. Eu ficava furioso com o menino, mas ele sempre arrumava uma estratégia para subir no meu escritório, todos os meses, que ele vinha pagar a luz na cidade. Qual que é a idade que ele tinha na época? Na época esse menino tinha uns 13 anos, 13, 14 anos, um adolescente. Tu vê, né, aquela história de Deus usa quem quer e como Ele quer, né? É impressionante. E a persistência, né, que ele teve também, né? Pela 2 idade anos, dele também. pela né? idade. E aí chega o dia que ele traz o último recado, Luan e Michael. Eu era muito desaforado. Aí eu zombava. E aí tem um dia, até então esse menino sempre respeitou. E tem um dia que ele entrou na porta e ele veio. Ele não respeitou a secretária e ele entrou, meteu a mão na minha porta e entrou. Eu falei: com que autorização tu está aqui? Ele falou: do Senhor. Eis que te trago o último recado. E não me verá mais nesse escritório. E ele trouxe o último recado. E falou, o último recado foi: se você não se dobrar, Deus vai tirar a mão de sobre você. E você verá quem tem poder. Se é o Deus que te chama
ou se são as tuas imagens de escultura e as entidades que tu serve? E saiu. E quando aconteceu isso, tu já tinha as entidades, já tinham te falado? Já tinha me falado que perderiam o domínio sobre mim. E aí, a vida virou de cabeça para baixo. Eu fui a Chapecó, serviço bancário, e eu não sabia mais onde eu estava. E de repente eu acordo e estava no hospital. E quando acordei que estava no hospital, que hoje é o Hospital Unimed, eu fiz algo assim que não aconselho ninguém a fazer. Eu olhei para os lados, não tinha médico, arranquei meu soro, pulei a janela e vim embora. Mas eu não sabia que estava começando um processo de... chego em casa, na noite seguinte, no Lajeado Grande pegou fogo em um armazém. Quando foram lá, a gente recebia milho, e o milho forma um gás, eu não sabia. Estava o perito do seguro fazendo, como é que se chama? A avaliação dele, fazendo a perícia. Um menino desceu que trancou a moega, e com aquele gás, ele desmaiou dentro, porque o gás é mortal, eu não sabia. Caramba. Aí desce mais um e fica dentro também. E desce o perito para salvar os outros e fica também. Aí nisso chega um policial que era crente. E esse policial cristão, chamado Figueira, ele diz: ninguém mais desce que vão morrer todos. E ele pegou uma barra de ferro de construção, engatou na roupa e foi tirando um por um. O perito do seguro foi trazido no hospital, e aquele que desceu, não lembro bem, o segundo que desceu também se salvou, mas o primeiro que desceu, quando ele desceu, por primeiro, ele morreu ali. E ali começou uma série de coisas. No dia do velório dele, eu fiquei sabendo que esse menino era cristão, e que ele tinha um rapaz, ele tinha saído de casa e dito para a família que ele iria partir, mas que, através disso, muitas vidas seriam alcançadas. Nossa. Que a missão dele estava cumprida, e o menino partiu. E aquilo me marcou muito. E eu falei, poxa, aí começou a acontecer uma série de coisas. E eu comecei a colocar na cabeça, então a entidade que eu estou servindo não serve para nada, e existe um Deus verdadeiro. Nossa, forte, hein? Forte. Pessoal, você que está acompanhando a nossa entrevista, o nosso podcast, na verdade aqui, né, o Movercast, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar para que a gente possa levar adiante um pouco mais a mensagem de Deus, um pouco mais a palavra de Deus, através das palavras, através do talk, através da conversa. Então, nós seguimos. Pastor, a partir desse momento, então, que o caminho começou a se fechar, quando que foi que você entrou no desespero de sair para atentar contra a própria vida? Quando os negócios ruíram, que daí houve um assalto, a gente mandou um funcionário fazer um negócio com dólar, foi assaltado, e aí começou tudo virar, como se diz o ditado, de cabeça para baixo. Os negócios realmente, em 30 dias, a gente partiu de um patamar, afundou totalmente, eu não dormia. Já estava tomando 3 Lexotan 6 miligramas por noite e não dormia. Havia ficado internado em hospital, havia procurado psiquiatra no litoral, me disseram que Itajaí tinha um psiquiatra bom, a gente havia procurado e não tinha resolvido. Aí no dia 21 de junho de 1994, eu tomei a decisão de tirar a minha vida, que já tinha ficado internado, estava em casa, e as veias não aceitavam mais o soro, os braços começaram a inchar. E eu tinha 29 anos na época, aí você pensa, poxa, eu já tive em tal hospital, tal médico, ninguém encontrou doença. Meus braços estão inchando, o médico disse que vai ter que tirar o soro, que eu não tive melhora. Você põe na cabeça o quê? Eu estou com uma doença incurável, não querem me contar. Eu estou para morrer, aí comecei a inchar. Eu estou para morrer, e aí o que vai? Ninguém quer me falar nada. Eu presumo que nessa época você poderia estar num quadro grave de depressão também. Depressão. Segundo o psiquiatra, naquela época a depressão não era tanto estudada quanto hoje. Hoje a gente entende que tem graus de depressão. Isso. Eu estudei sobre depressão para depois poder ajudar pessoas, né?
Mas o que me curou foi uma oração, a unção de Deus. Aquele dia, quando eu relatei anteriormente, que eu tomei a decisão de tirar a minha vida, eu coloquei o revólver na cinta, enchi o bolso de bala, chamei junto um funcionário chamado Gandolfi, está em Xaxim até hoje, e eu falei, ele me pediu: onde é que tu quer que te leve? Eu falei: não importa. Eu era grosso, mal educado, embora tendo estudo, ignorante, orgulhoso. E tanto é que Deus pegou o vaso, quebrou bem para fazer de novo. Aí eu falei para ele: não importa, eu te pago, tu me leva aonde eu te pedi. E o meu projeto era me dar um tiro em cima desse açude que tem depois da Polícia Rodoviária Federal de Xanxerê em direção a Xaxim. Sim. O meu projeto é, o dono da propriedade, olha só a loucura que eu já estava colocando na minha cabeça. Como ele era meu amigo, a minha ideia era chegar ali, visitar ele, que ele estava ali às tardes, que ele tem lavoura. Sim. Rui Lunardi, não sei se ainda é vivo até hoje, mas enfim, eu pensei: eu vou lá no meu amigo, ele se descuida, eu vou enchendo o barranco e me dou um tiro na cabeça. Se eu não moro pelo tiro, eu moro afogado. Até eles verem, eu tô morto. Até eles se darem por conta, a minha intenção era sair sorrateiramente. E aí no caminho, eu lembro da minha filha. E falei: Deus, não era esse o fim que eu queria para minha vida. Mas se tu existir, você vai me mostrar onde você está. E aí começou a vir esse menino. Esse menino, ele falava ao meu ouvido assim, e falava Jesus. E quando ele pronunciava Jesus, a minha cabeça dava um estouro igual ao sinido de um sino. Sabe quando tu tá perto de um sino e dá aquele tum? Então a palavra Jesus soava no meu ouvido e ela ficava com uma ressonância. Jesus, assim como você dá eco em um equipamento, a tua voz fica. E quando eu estava lá para terminar o zunido da palavra Jesus, já começava outro, vinha na minha mente outro, Jesus. Então aquilo ia. E aí que eu falei: Senhor, o Senhor existiu, vai me levar onde o Senhor está. Que eu parei na frente da casa do pastor. Antes de chegar no local do açude ali, tá? Antes, eu mudei a direção. Daí o menino falou, daí quando eu saí, daí eu falei: pega a direita. Ele falou: não, mas tu não quer. Não, pega a direita. Onde é que tu quer ir? Pega a direita, eu tô te mandando, pega a esquerda. Eu não sabia onde esse pastor morava. Porque quando eu saí, eu teria que pegar teoricamente a esquerda, porque morava em Xaxim, para vir nesse açude ali. E eu falei, o menino andou um pouco e eu mandei ele pegar a direita, e a direita de novo. O pastor morava lá no bairro Dr. Arino Nardi, o sentido contrário, em direção a Chapecó. Sim. E quando ele parou na frente de uma casa assim, eu falei: para aí. E eu desembarquei. E o pastor veio ao meu encontro. Foi na igreja e orou por mim, leu a Bíblia em Jó e orou por mim. Quando ele começou a orar, que ele levantou a mão na frente, eu não vi mais nada, eu caí. E quando eu acordei, eu olhei assim para ele: pastor, por que o senhor me derrubou? Aí eu não entendi. A primeira vez que eu entrar numa igreja evangélica, ele me explicou que Deus havia tocado a minha vida e que tinha me libertado e que eu iria ser pregador da palavra. Só que, tipo, não teve nenhuma manifestação que nem a gente vê na própria igreja, alguma coisa aconteceu? Como tinha as entidades, né? Eu não sei dizer, Maicon. Segundo eles, eu caí estirado no chão. O que eu lembro, a única coisa, quando o pastor levantou a mão, eu lembro que as entidades lá do centro espírita chegaram na porta, se materializaram e diziam: fuja daqui que aqui não é teu lugar. Mas os meus pés grudaram no chão. Eu vi as entidades lá, na porta, me esperando. Elas não entraram na igreja, estavam na porta. Mas eu não conseguia desgrudar os pés do chão. E aquele evento começou a soprar muito forte. E segundo o pastor, ele nem chegou a tocar em mim. Ele apenas levantou a mão e começou a invocar o poder de Deus. O menino, o Gandolfo, estava do lado, também testemunhou. E falou: não, ele não tocou em você. E eu acordei assim como tivesse acordado de um sono. Depois disso, depois da oração, depois que você conheceu um outro lado do mundo espiritual, o que a gente entende como verdade, claro, a partir daí como é que foi tua vida? O que aconteceu com o revólver até chegar no Olivar Pastor? O revólver foi a primeira oferta que eu dei para a igreja. Nós doamos, a primeira oferta foi o revólver e um punhado de bala. E esse pastor fez um negócio com o Zanetti em Xaxim. Não sei se vive ainda para testemunhar.
Esse revólver foi vendido na época por 520 conto. E com o dinheiro deu exatamente para comprar 2 caixas de som. E aí vem um Legal. mistério. Hoje a gente vende som no Brasil inteiro. A gente instala som no Brasil inteiro. A gente vende igrejas completas em que os pastores confiam em nós apenas dizendo, olha, na sua igreja precisa isso, isso e aquele outro. Mas minha primeira oferta foi o revólver e um punhado de bala. E aí entramos na Olaria de Deus. Olha que bênção. Existiam muitos problemas para resolver, Deus permitiu muitas coisas, que se nós fôssemos relatar até chegar aqui, demoraria um dia. Mas quem sabe com o passar do tempo a gente vai relatando. E a partir dali eu tive o desejo de ajudar pessoas, principalmente as que estavam com depressão, as pessoas que estavam nesses lugares. Até o dia de hoje eu falo para elas, com amor, com carinho, com educação, mas que existe só um caminho, que é Jesus Cristo. Com certeza. Amém. Para a gente começar a direcionar já para a reta final da nossa conversa, a gente vai fazer umas perguntas meio relativamente livres, né? E a primeira que eu vou fazer, depois o Maico pode obviamente fazer a que ele quiser, é sobre essa tensão geopolítica que a gente vive no mundo, né? A questão dessa tensão entre Rússia e Ucrânia, uma possível terceira guerra mundial que talvez está se desenhando, algo do gênero. Como é que o senhor avalia isso? O senhor, na escatologia, o senhor acha que já é o princípio do fim, ou você acha que já é o princípio da volta de Cristo, ou talvez não seja ainda? Sim, Luan, nós já estamos no princípio do fim. Nós já estamos, todos os sinais se cumprindo. Em março, dia 10 de março, aconteceu às 10 horas uma reunião com 10 líderes mundiais, Apocalipse 17:12. Por 1 hora tiveram o poder de decidir. E a Bíblia diz ali que estava presente a besta. E nós sabemos que tinha uma pessoa e que ela receberia poder. E essa pessoa recebeu o poder de decidir pelas outras. É o líder da França, que foi Emmanuel Macron. Então houve a reunião dos 10 líderes mundiais e houve essa reunião. Porque as pessoas acham, não, a palavra besta é todo aquele que se opõe ao poder de Deus e ao que é de Deus. É o contrário, o anticristo, a besta, é a todo aquele que se opõe, é contra Cristo. E essa questão, mas essa visão que o senhor tem em relação à tensão Ucrânia e Rússia, pode ser o princípio das dores no sentido de que a terceira guerra mundial comece ali, ou talvez possa ser até um teatro? Não, não é teatro. Existe só um parênteses, um teatro que eu digo no jogo político, não no na jogo vida político. real, né? Sim. Não, isso já foi questionado, porque até o presidente da Ucrânia, nós sabemos que o mundo, a nova ordem mundial, está estabelecendo a Agenda 2030. Mas nós precisamos entender que esses conflitos, essas guerras, Jesus já havia advertido lá no Sermão do Monte. Então, é o cumprimento da palavra. Tudo isso é o cumprimento da palavra. Está se encaminhando para isso. Agora, se vai ser a terceira guerra ou não, nós vamos ver no decorrer dos dias. Mas o que nós percebemos que é o cumprimento da Bíblia quando se trata de império. Rússia, China estão aliados. Eles defendem uma ideologia que é o comunismo. E o outro lado, a nova ordem mundial, é o capitalismo. Então nós temos 2 impérios disputando a isso. Tanto é que os Estados Unidos agora está liberando 33 bilhões de dólares em armas para a Ucrânia resistir. Capitalismo, nova ordem mundial, Illuminatis. E do outro lado, o comunismo. E a parte os conflitos também não tá só dentro da Ucrânia e com a Rússia. Lá agora a gente tá vendo que Israel também tá tendo uns conflitos agora já também. A própria, a China e o Taiwan, né, também tá tendo lá. Então tá gerando vários já, né? Como dizendo, se concretizando já focos, né? De conflito. Sim, focos de conflito. Porque quando vocês perceberem que Israel for invadida, Jesus está na porta. Então está se cumprindo. Porque começa é como briga de jogadores. Tem 2 times, começam 2, 3 jogadores brigar aqui, 2, 3 brigar lá, 2, 3 brigar cá. Daqui a pouco se torna uma briga generalizada. E é o que
Eu vejo desse lado que está partindo para isso. Tem aquela questão do monte do templo lá em Israel, né? Que tem Sim. uma mesquita islâmica e os judeus não podem subir lá. Certo. Onde seria o templo de Salomão, ou onde seria a construção do terceiro templo. E essa semana aconteceu de dois radicais judeus tentarem subir lá, sacrificar um bode, sacrificar um animal, porque eles ainda vivem no Pentateuco, né? Eles vivem no Velho Tempo da Testamento. Isso. E aí porque eles estão cansados de não poder subir em um local que também é sagrado para eles. Isso não parte do governo, são radicais. E a polícia israelense também e da Jordânia, em parceria, prenderam eles, obviamente, e os judeus são proibidos de fazerem orações ali tampouco. E o Hamas mandou um recado na hora, que se o sacrifício tivesse feito aí, a guerra estava declarada. Eu vejo assim que todo mundo está se tornando um estupim. E como eu falei primeiro, foco aqui, foco ali, foco lá. Mas, essa semana... Todos viram ali eu tenho dificuldade em pronunciar nome fora aquele que comprou Twitter. O Elon Musk? Isso. Esse que comprou Twitter, veja bem, ele investiu 44 bilhões de dólares, né? Uhum. Mas se você olhar no contexto, a Bíblia diz que para a volta de Cristo todas as estradas deveriam estar abertas, canais. Uhum. E também que o evangelho deveria ser pregado em todas as nações, em todos os lugares. Começou a ter uma restrição em outras redes sociais aí sobre a pregação de Jesus. Sim. E agora esse cara vem ali, ele não pertence à nova ordem mundial, no grupo dos Illuminati, ele não faz parte dos 13. É um menino que com 11 anos, ele havia criado o próprio programa de jogo de videogame, vendeu por $500 e começou a empreender. Sim. E hoje, esse camarada, ele é responsável, ele é o fabricante do carro elétrico mais vendido no mundo. Ele tem parceria com a NASA para foguetes e naves espaciais. Simplesmente é o homem mais rico do mundo, é um trilionário. Ele vem e compra o Twitter e diz que precisa ter liberdade de expressão. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Caminhos abertos para que todos ouçam a palavra de Cristo para se cumprir a volta. Esse fato da compra do Twitter, porque agora as redes mundiais de internet estão na mão de 3, né? Uhum. São 3 grupos que detêm Instagram, Twitter, o Google, todas as redes. Eu sei como é que você chama, se é redes, né? Não tenho muito conhecimento das palavras certas, técnicas. As plataformas estão na mão de 3 pessoas e ele falou que precisa ter liberdade de expressão. Então esse é um dos grandes sinais para se pregar o evangelho livremente, para que todos saibam, inclusive o evangelho entrar em países comunistas. Pastor, para a gente finalizar, qual que é o caminho, qual que é o conselho para a gente poder suportar e enfrentar o fim dos tempos? Permanecer firme em Cristo, porque a palavra de Deus é fiel. Embora muitos grupos lutem para dizer que a Bíblia não é verdade, mas você observa, eu, você, o Michael, todos nós nascemos nu, como a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nós voltaremos ao pó, de uma maneira ou outra. Não, pastor, mas vão cremar a pessoa. Meu filho, vai sobrar aquele pouquinho de cinza que mais dia menos dia vai voltar ao pó também. A fumaça vai subir, mas as partículas, a cinza volta para a terra, o nosso corpo volta para a terra. Então quer dizer o quê? Que a Bíblia, ela é real e verdadeira, ela se cumpre. A Bíblia diz em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o único caminho para nós chegarmos a Deus e suportarmos as provações dos últimos dias. Amém. Pastor, nós queremos agradecer muito, né, o senhor por ter disponibilizado esse tempo legal para a gente trocar ideia, conhecer um pouco mais da tua história, conhecer quem é realmente o Olivar, sem a nomenclatura pastor, né, o ser humano, a pessoa, a essência Olivar, né. Então foi muito bom a gente conhecer um pouco mais da tua história e Deus abençoe. E estamos juntos no projeto, hein, Michael? Vamos ter mais conversas, né? Isso aí, a gente vai estar sempre aí
portas abertas para quem quiser vir também, né, Luana? Com certeza. Deixando sempre aberto aí e pedir pro pessoal também apoiar sempre nós, né? Compartilhar ali, mandar pros seus amigos também, curtir a página lá para nós e fazer crescer aí, vamos... Claro, e até o pastor é convidado para ser nosso co-host também, né? Nos Isso, ajudar também, a entrevistar também. Tamo junto. Amém, Entendi. estamos aí para somar. Isso. Juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, esse foi o episódio #01, né? O episódio 1 do Movercast para você. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Se você eventualmente estiver vendo isso pelo Facebook também, compartilhar, mande nos grupos de WhatsApp também. E assim, geralmente a gente vai tentar fazer todo fim de semana, né? Ou a cada 15 Isso, dias. Ou tá pelo menos- tentando aí manter uma rotina. Né? Exatamente, é uma periodicidade, né? A palavra não tá saindo hoje. Mas você entendeu, regularmente, né, a gente vai subir. Claro que outros projetos também vão vir, né? Não Isso, só claro, esse. claro. Outros projetos vão acontecer aqui em relação. O pastor vai ter um projeto dele também, outros irmãos também, e assim por diante. Mas novidades vão acontecer e você vai ficar sabendo, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau.